gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 8. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 8. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Me abandona não. Fica aí. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo de número 8. Obrigado. Os irmãos encontraram, diga amém. Está escrito: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que se ali ajuntaram à peleja. E quando Israel e os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou atrás dele somente a tomar os despojos. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Você se assenta, glorificando o nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Eu quero, por mais uma vez, ser grato a Deus pela oportunidade que o Eterno me concede de estar aqui, podendo cooperar com a ministração da palavra. Dizer para os irmãos que já estavam com saudades. Estivemos aqui na terça-feira e hoje o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui novamente. A minha gratidão a Deus por essa riquíssima oportunidade, pelo convite da amada serva do Senhor, irmã Milka. Deus em Cristo assim continue recompensando essa serva. Faço-me acompanhado da minha mãe, da minha irmã e também de 2 amigos, o Diácono Júnior, mais conhecido como Juninho Honda, o maior vendedor de motos do Brasil, e o seu amigo Zedequias. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom é a gente ter amigos, né? Para um amigo desse acordar cedo num sábado de folga para nos acompanhar, a amizade está fortalecida. Deus abençoe, Juninho. Obrigado pela companhia em nome de Jesus. Queridos, nessa manhã eu não vou me demorar, mas para os nossos corações trago esta mensagem neste livro do profeta Samuel. Aqui nós vemos, e pelo que entendemos, os valentes de Davi trazem algumas características a respeito destes homens. Porém, antes de falarmos sobre os valentes de Davi, os valentes, eles são de Davi. E sabemos quem Davi foi. E analisando a vida de Davi, nós aprendemos algumas características que podemos aplicar à nossa vida e que nos ensina muito. Davi, agora na casa de seu pai, descrito em 1 Samuel, no capítulo 16, é um jovem com cerca de 16 para 17 anos de idade. Um jovem comum, um jovem que está aguardando dentro da sua casa um trabalho, está sempre disposto ao serviço de seu pai, é um jovem obediente,
é um jovem que trabalha. E sobre Davi repousava uma promessa de Deus. Mesmo que Davi não sabia, mas sobre a sua vida repousava uma promessa. Enquanto Davi está na casa de seu pai trabalhando, a Bíblia diz que o profeta chega àquela casa, o profeta Samuel. E diante desse acontecimento é necessário escolher um rei. A Bíblia diz que passa-se os irmãos de Davi, mas Davi está agora trabalhando, está cuidando das coisas do pai. Davi nos ensina muito, porque enquanto seus irmãos que estão sendo escolhidos, e na verdade eles eram eleitos como guerreiros, faziam parte do exército o exército de Israel contra o povo filisteu, Davi agora está trabalhando no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. É bem verdade que esse trabalho era um trabalho de desprezo, um trabalho de recanto. Bom mesmo na época era fazer parte do exército do povo de Israel. Bom mesmo na época, e para receber as melhores remunerações, era fazer parte da militância. Mas Davi não. Davi está esquecido e escanteado no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Mas o que nos chama a atenção é que por mais enquanto que Davi esteja esquecido, enquanto que Davi está cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto toda essa situação está acontecendo, a pureza e a inocência do coração de Davi se resguarda. E o que me chama a atenção é o significado do nome de Davi. Porque Davi significa o querido, o amado. Enquanto o pai e os irmãos de Davi estão escanteando Davi, Deus está dizendo: você para mim ainda é querido. Você para mim ainda é amado. Pode ser que alguém tenha te esquecido. Pode ser que alguém que nós estimamos tanto tenha talvez até nos desprezado, mas Deus sempre dirá de forma audível, como uma forma, como um sinal dizendo: você para mim é querido, você para mim é amado, você para mim é querido, você para mim é amado. Davi agora no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, ele nos dá uma grande lição, porque ele sempre procura fazer o seu melhor. Davi está no campo, mas está cuidando das coisas do pai. E ele faz com excelência. Ele sabe que é do pai. E ele entrega-se sem reserva, cuidando das ovelhas de seu pai. Vem o urso, ele mata o urso. Vem o leão, ele mata o leão. Porque as ovelhas são do pai. Ele sabe o valor de cuidar das coisas do pai. E ele faz com a sua excelência. Ele faz com o seu melhor. Tudo isso que Davi está vivendo está te preparando para fases posteriores a qual ele estará vivendo. Mediante este conflito que ele vence o urso, que ele vence o leão, tudo isso está preparando para algo maior. Porque enquanto o profeta chega na sua casa para ungir a rei, Davi agora se apresenta, porque ele ouve que um gigante, um circunciso, está afrontando o povo de Deus. Ele se apresenta e diz: quem é este incircunciso? Porque enquanto Golias está gritando do outro lado: me dê um homem, me dê apenas um homem, Deus leva um menino. Enquanto Golias está gritando: me dê apenas um homem, Deus se apresenta com um menino. Parece ironicamente, mas Davi se apresenta com muita ousadia e coragem. E vai diante daquele Golias e derrota o inimigo. A Bíblia diz que essas fases de Davi vão se passando. Ele alcança o reinado. Ele derrota gigantes. Ele mata urso, mata leão. Você conhece a história. Porém, há uma fase da vida de Davi em que Davi agora está se escondendo.
O homem tão corajoso que derrota Golias, o homem tão corajoso que derrota Urso e Leão, agora está se escondendo de Saul. Agora Davi está numa caverna. No livro de 1 Samuel, no capítulo 22, Davi se encontra numa caverna, a caverna de Adulão. A caverna de Adulão significa lugar de refúgio, porque diante de todos os nossos temores e medos, Deus sempre tem um lugar preparado para nos refugiar. Diante de todas as nossas aflições e temores, diante de todo o espírito do medo que nos assola, Davi está correndo agora de Saul com medo da morte. Mas ele se refugia nesta caverna. Deus prepara esta caverna para Davi. Chegando nesta caverna, a Bíblia diz que Davi encontra agora 400 homens. 400 homens. 1 Samuel capítulo 22, versículo 2 vai dizer que estes homens estão descrevendo uma característica. Essas características são de que eles estavam completamente endividados e profundamente angustiados. Imagina, irmãos, Davi agora correndo de Saul, se encontrando com 400 homens, homens que estão completamente endividados e profundamente angustiados. A condição de Davi já não era as melhores, mas ele consegue encontrar alguém pior do que ele ainda. E sabe o que Deus está dizendo? Isto é passível na vida de todos nós. A todos os dias temos a possibilidade de encontrarmos pessoas em condições piores do que a nossa. E o que é que a gente faz? A gente se torna um instrumento de Deus. A gente se torna um porta-voz de Deus. A gente se torna uma mão forte, um canal de bênção de Deus. Você pode até encontrar alguém que esteja em condições desfavoráveis e piores do que a sua. E é por isso que a gente não pode se colocar na posição de vitimista. Ah, o problema só acha o meu endereço. Parece que a conta só bate na minha porta. Não, é Deus dizendo, você encontrará pessoas em condições desfavoráveis e piores. Mas diante disso, eu estou te levantando. Eu estou te levantando para você ser porta-voz da minha bênção. Porta-voz de Deus. Por quê, pastor Pablo, que Davi encontra esses homens e ele é um canal de Deus? Porque ele reúne esses 400 homens angustiados. Ele reúne esses 400 homens endividados e começa a treinar estes homens. Davi treina. Davi traz toda a sua experiência de lá atrás, de vencer urso, de vencer leão, de vencer Golias. E ele diz, eu vou treinar vocês. Eu vou ensinar vocês a ser um guerreiro, um valente. Oh, aleluia. Eles não tornaram-se valentes do dia para a noite. Antes de ser valentes, eram endividados. Antes de serem valentes, eram angustiados. Mas depois do processo e depois do treinamento, se tornaram vitoriosos de Davi. É Deus dizendo, eu preparo processos e treinamentos para te colocar em condições favoráveis para você alcançar a vitória. Eu preparo condições de treinamentos e processos para te preparar para lugares maiores, para lugares maiores, para lugares maiores. Deus está preparando treinamento para te colocar em condições de batalha. Em condições maiores. Dos 400, a Bíblia relata 37 de Davi. Dos 37, apenas 3 se destacam com mais excelência. E é o que nós lemos aqui. Dos 437, dos 37, 3. O primeiro que se destaca, Josebe-Basebete. Dentre estes homens,
nos chama muita atenção a característica que ressalta da vida deste valente. Depois de todo o processo e depois de todo o treinamento que Davi aplicou, este homem agora ele recebe uma capacitação descomunal. Ele recebe um fortalecimento, uma unção poderosa. Por quê? Porque ele encara 800 homens de uma só vez. Os inimigos vêm contra o povo de Israel, mas Josebe-Basebete, ele se levanta. E contra 800 homens, ele mata todos ao fio da espada de uma só vez. Sabe o que é isso? Este homem me remete a ter a experiência da coragem, porque ele é muito corajoso em enfrentar 800 homens de uma só vez. É isto que Deus está dizendo nesta manhã para o seu coração. Depois de todo o processo, depois de todo o treinamento, depois da dívida paga, depois da angústia sarada, eu estou te enchendo de coragem para um tempo novo. Eu estou te enchendo de coragem para um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de guerras vencidas. O que me chama a atenção é que o nome de Josebe-Basebete significa apaziguador. Parece contraditório. Como que um homem, pastor Vanderlei, vence 800 homens, mas o seu significado que ele carrega é apaziguador? Sabe o que Deus está dizendo? É que em tempos de guerra, é só Deus quem pode trazer paz ao nosso coração. O mundo confunde as coisas. O mundo pensa que a maresia, que a tranquilidade, que a paz. Com Deus é diferente. Com Deus a gente precisa estar em guerra para ter paz. Com Deus a gente precisa guerrear para ter paz. Com Deus a gente precisa de coragem para ter paz. Enquanto a gente se levanta com coragem, Deus vai acalmando a tempestade e enchendo o seu coração de paz. Apaziguador. Eu me lembro também do rei Asa, em 1 Crônicas, que ele mantém o seu reinado em paz. Porém, teve uma vez que ele precisou guerrear. E para manter a paz no seu reino, ele precisou sair à batalha, porque Deus disse isto a ele. Em tempos de guerra, é só Deus que consegue trazer paz ao nosso coração. Você está disposto a ter coragem? Você está disposto a ter coragem? A guerra que eu estou falando aqui, que nós vivemos, os conflitos que nós enfrentamos aqui, eu não estou dizendo que é conflito contra o próximo, e muito menos contra um irmão, mas é contra os nossos inimigos, que se levantam com potestades. Oh, aleluia! É contra Satanás e os seus adeptos. E para isso você precisa de coragem. Para isso você precisa de coragem. Porque depois de todo o processo e depois de todo o treinamento, Deus está trazendo a nós um tempo novo. E este tempo novo exige coragem. Josebe-Basebete, o primeiro valente, ele guerreia contra 800 homens e vence esses 800 homens. Segundo, Eleazar. Eleazar nos traz uma característica muito importante. Porque depois de alcançarmos o primeiro estágio, o primeiro nível, a coragem, Eleazar agora, ele provoca os inimigos. Ele provoca os filisteus. Os filisteus se levantam contra o povo de Israel, porém estão do outro lado. E não é agora o povo de Israel que aguarda os filisteus chegarem, mas Eleazar quem provoca. Eleazar nos dá a ideia da característica que um valente precisa. Um valente precisa de coragem, mas um valente também precisa de ousadia. Porque não é só jogar na defensiva. Não é só o inimigo atacando e a gente se defendendo. Quem alcança esse nível espiritual
também tem ousadia de partir para cima, de provocar o inimigo, de provocar o adversário. Eleazar está provocando o inimigo, Eleazar está provocando o adversário. E a Bíblia diz que a guerra acontece, e enquanto ele está na guerra, a sua mão se cansa. A espada está na sua mão, e ele se cansa. Porém, lutando contra o inimigo, diante disso, diante dessa guerra, diante desse conflito que Eleazar está enfrentando, aleluia, a sua ousadia provoca um desgaste maior. A ousadia que ele tem de partir para cima do inimigo provoca um desgaste maior e ele se cansa. A mão dá cãibra, a mão fica pegada à espada. Flávio Josefo vai dizer que enquanto Eleazar está guerreando, e as guerras que ele está vencendo, os inimigos que ele está matando, enquanto ele está matando um, mata outro, mata um, mata outro, o sangue dos inimigos estão escorrendo em sua mão. E de tanto ele guerrear por muito tempo, o sangue seca, a espada fica colada na mão, a mão dá cãibras e ele se cansa. Porque de tanto vencer o inimigo, de tanto estar no embate contra o inimigo, de uma luta ferrenha contra o adversário, e levando por muito tempo, causando um desgaste profundo, ele se cansa. Mas o que me chama a atenção de Eleazar é que a espada não sai da mão. Ele até se cansa, mas a gente não lê no texto sagrado que ele soltou a espada, porque é isso que o adversário quer. É isso que o adversário quer provocar. Ele até provoca o cansaço, e cansar é natural, mas o que a gente não pode fazer é abrir mão da espada. A gente pode até se cansar, mas a espada não pode se largar da mão. A gente se cansa, e cansar é natural, mas a espada da palavra precisa estar na sua mão. Quem tem a espada na mão, levanta quem tem a espada na mão. Quem tem a espada na mão, levanta quem tem a espada na mão. Quem tem a espada na mão, levanta a sua espada para cima. Levanta a espada para cima, porque Deus está dizendo: você pode até se cansar, mas a espada não sairá da sua mão. Não vai. Não vai, não vai, a espada não vai, ela não vai sair da sua mão, ela não vai sair da sua mão. Sabe o que significa o nome Eleazar? Eleazar significa Deus ajuda, Deus ajuda. Por quê? Enquanto você se cansa e a espada não sai na mão, Deus está te ajudando, Deus está te ajudando. Se cansa. Perceba como o processo espiritual, ele é cheio de detalhes. Primeiro, depois de todo o treinamento e de todo o processo, a gente precisa de coragem. Segundo, a gente precisa de ousadia. Tendo ousadia, a gente vai provocar o inimigo. Depois de provocar o inimigo, a gente vai se cansar mais. E cansar é natural. Mas enquanto a gente se cansa com a espada na mão, Deus entra com a sua ajuda. Deus entra com o livramento. Deus entra com a fortaleza. Deus entra com a graça, Deus entra com o refúgio, Deus entra com a misericórdia, Deus entra com os amigos, Deus entra com a bênção, Deus entra com a vitória, Deus entra com a graça. Deus, Ele entra, porque Deus sabe das nossas necessidades. Enquanto nós estivermos dispostos a lutar, Deus também está disposto a nos ajudar. Levante a sua mão para cima. Kalamai choremidi kalabraya shandaramahaya. Hemenyo te jaseli ahaya shandaramaka. As mãos que estão levantadas para cima. Sustente a sua mão o que você puder. Porque Deus está
entrando com ajuda nesta guerra. Deus está entrando com ajuda nesta guerra. Se a espada está na mão, conte com a ajuda que vem do alto. Conte com apoio aéreo. Deus está entrando com ajuda nesta manhã. Eu sinto uma graça de Deus sobre esta casa. E Deus está dizendo: Eliabe, eu estou disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer, mediante a quem quiser segurar a espada na mão. Se a espada está na mão, diga para o meu povo que eu estou descendo com ajuda. Diga para a minha igreja: eu estou descendo com ajuda. Ousadia. Ousadia. Quer ser um valente? Quer ser um valente de Deus? Precisa de coragem. Precisa de ousadia. Por último, eu encerro. Josebe e Basebete. Eleazar. Terceiro, Samar. Samar o Ararita. Quando os filisteus agora se ajuntaram e vieram contra o povo de Deus, Samar nos chama muita atenção, porque Samar nos revela um nível maior, um nível acima de que um valente precisa alcançar. Primeiro, coragem. Segundo, ousadia. Terceiro, Samar, ele defende. Enquanto os inimigos estão vindo, os filisteus estão vindo, Samar defende um pedaço de terra. Um pedaço de plantação de lentilhas. A Bíblia diz um pedaço, era um pedaço de terra, era pequeno. Mas ele defende. E ele diz: aqui vocês não vão pisar. Aqui vocês não vão tocar. Aqui vocês não vão tomar. Aqui não. Vocês podem tocar em outro lugar. Nesse pedaço aqui, ó. Não. Esse pedaço aqui não. Alguém poderia olhar para Samar e dizer: Samar, é só um pedaço de lentilhas. É só um pedaço de terra com uma plantação de lentilhas. Mas Samar ia dizer: eu sou um valente de Deus. Eu sou um valente de Davi. E eu, sendo um valente, eu tenho autoridade para defender aquilo que é meu. Eu tenho autoridade para defender. É pouco, é pequeno, mas é meu. Deus me deu. É pouco, é pequeno. Para muitos não tem valor, mas é meu. Sabe por que Samar está defendendo esse pedaço de terra? E eu estudando, eu aprendi. Samar está defendendo esse pedaço de terra nessa plantação de lentilhas, porque era tempo de colheita. Só Samar sabia o que ele passou para plantar, cuidar e agora colher. E no tempo da colheita o inimigo vai tomar? O que Deus está dizendo para você é: vai deixar o inimigo tomar? Ou vai tomar a autoridade na mão e defender aquilo que Deus te deu? A pergunta hoje é: vai deixar o inimigo tomar? Ou vai se posicionar com autoridade para defender aquilo que Deus te deu? Vai deixar o inimigo tomar? Ou vai se colocar como autoridade e defender o pedaço de terra que Deus te deu? É pouco, mas foi Deus que te deu. Para muitos não tem valor, mas foi Deus que te deu. E Ele está dizendo: eu também estou te enchendo com autoridade para defender aquilo que eu te dei. Tem gente que quer brigar por coisas novas, mas Deus está dizendo: será que você está disposto a lutar por aquilo que eu já te dei?
Será que você está disposto por lutar por aquilo que eu já te entreguei? A unção que eu te dei, o que é que você está fazendo com ela? A família que eu te dei, será que você está lutando por ela? O ministério que eu te dei, será que você está lutando por ele? Ou será que você vai deixar o inimigo tomar na sua colheita? Urakalai, Deramaya, Xandaramahaya. Será que você vai deixar o inimigo tomar? Ou você vai se posicionar com autoridade? Porque um valente de Deus, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele tem autoridade contra os inimigos. Fecha os teus olhos. Aleluia, aleluia, oh. Para ser um valente de Deus, precisa de coragem, precisa de ousadia, precisa de autoridade. Vai deixar o inimigo tomar? Ou vai ter autoridade para defender? A pergunta que a gente encerra é essa: vai deixar o inimigo tomar? Ou vai ter autoridade para defender? Pablo, me ajuda, vamos louvar ao Senhor. Valentes de Deus, mulher de Deus, santos de Deus,